Bem-vindas a mais um episódio. Eu sou a Ana Carles Longo. Eu sou a Evelissa Tavares. E juntas nós somos o Se Eu Posso, Elas Podem. Esse episódio de hoje tá sensacional, né, Ivy? Tá, né? Hoje ele tá muito especial. Essa história vai inspirar muitas mulheres. E eu me identifiquei demais com essa história, mas não vou ficar falando muito para não dar muito spoiler. E qual que vai ser o tema hoje da nossa entrevistada? O tema vai ser: quem quer, faz a diferença, e quem não quer, arruma uma desculpa. Muito bem. Ela aprendeu desde muito pequena a ser forte, ser corajosa e ser persistente. Afinal, desde pequena, ajudava os pais na agricultura. Foi com uma vida na roça que ela aprendeu que tudo na vida tem seu tempo certo. O tempo de semear, o tempo de cuidar do solo, o tempo da plantação e só então vem o tempo da colheita. E aí, Ana, quem é a nossa convidada? Ela é Fabiana Tambosi, co-founder e diretora criativa da empresa Printpesa. Eu me identifiquei demais com a tua história, Fábio. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz. Inclusive, o tema Quem Quer Faz a Diferença. Quem quer realmente faz e não arruma uma desculpa. Eu me identifiquei muito também porque eu comecei a refletir também sobre a minha história. Eu vejo que tem muitas pessoas que acabam se colocando numa posição de vitimismo e não tomam as ações que são necessárias para chegar e alcançar os sonhos que elas tanto almejam. Então, estou bem feliz pela oportunidade de você estar aqui e inspirar outras mulheres através da tua história. Ai, que legal. Me sinto honrada pelo convite, muito feliz. Obrigada, Ivy. Obrigada. Obrigada, Ana. Vou trazer hoje a minha verdade sobre a minha história, sobre tudo que eu vivi. E realmente é uma história de superação, né? Uma menina que veio da roça, que plantava fumo e que hoje tem uma marca de sucesso que inspira muitas mulheres. Tenho muito orgulho da minha história, né, e de tudo que eu conquistei até aqui. Obrigada pelo convite. E fiquem à vontade para fazer todas as perguntas. Tem muitas, né? Tem muitas. Então, Fábio, para a gente começar, conta um pouquinho sobre a tua história, como é que foi lá desde o início e o que fez você chegar onde está hoje, para que através disso a gente consiga também ter essa percepção para as mulheres que nos acompanham e a virada de chave que elas precisam para sair da posição de sonhadoras para realizadoras. Ótimo. Então, eu nasci em Petrolândia, uma cidade muito pequena, de 6 mil habitantes. Nós morávamos numa localidade chamada Alto Barra Nova. E lá, desde criança, 7, 8 anos, já ajudava os meus pais, né, na roça, inclusive eu e o meu irmão mais velho, a gente fazia frente, então eu era sempre a menina forte, a menina saudável, a menina que dava conta de tudo. E eu lembro que eu até fortaleci muito esse lado da comunicação também, participando do grupo de liturgia da igreja, dos encontros de jovens depois. Então, assim foi a minha infância, entre roça e a igreja, onde eu participava de forma mais ativa. E na roça, não tinha dia assim bom, né? Não era só dia de sol para ir para a roça, não era só tempo bom. Era dia de frio, era dia de chuva, então tinha que acordar cedo, ir para a roça e a gente se molhava porque tinha capim, né? Uhum. Então, todas essas coisas que foram acontecendo na minha vida, desculpa se eu me emocionar, me tornaram essa pessoa tão forte, sabe? E de tudo isso eu tenho muito orgulho, porque realmente foi o que me tornou uma mulher persistente. E isso você tinha quantos anos na época? Assim, a vida na roça, desde os meus 7, 8 anos, até os 14 anos que eu vivi na roça. E aí, eu e o meu irmão mais velho, a gente decidiu que a gente não queria mais aquela vida, que a gente queria, né, vislumbrava um futuro na cidade. E nós dois falamos para os meus pais que a gente queria vir para a cidade.
Só que era nós dois que tocava a roça, sabe? Que era o braço direito, teus pais. do pai. E aí ele percebeu que realmente a gente ia vindo, e ele disse, tá, então nós vamos. Só que nós dois viemos um pouco antes para procurar emprego, né, enfim, e se virando já para que quando eles viessem a gente tivesse uma vida financeira mais segura. Sempre todo o meu salário sempre foi para os meus pais, para ajudar em casa. E aí a gente veio. Só que essa mudança para Blumenau, eu vim sozinha, e eu vim num dia que eu não esperava, né? Uma pessoa de Blumenau foi para lá, um colega da família, que ele iria se mudar para Petrolândia, e eu vim de carona, tipo assim, arruma tua mala e tu vai hoje. Então, eu não tive momento para me despedir dos meus amigos, sabe? Vim chorando. E aí eu lembro que quando a gente estava chegando em Blumenau, na BR, estava passando naquela empresa antiga Maju, e ele falou, olha, aqui é uma empresa, né, de moda, boa para trabalhar, porque no caminho da viagem eu falei para ele que eu queria trabalhar com moda. Ele falou, olha, então o teu primeiro emprego tem que ser com moda, porque geralmente o primeiro que a gente começa é o que a gente vai dar continuidade. E aí eu coloquei isso na cabeça. Mas enfim, não foi naquela empresa, foi em outra empresa, mas já comecei numa facção, como revisora manual, entregando, né, os produtos para a costureira, e assim eu fui aprendendo, desde o chão de fábrica, a dar valor para a qualidade, né? Então, é isso que a Principessa também é tão forte hoje, porque eu aprendi muito sobre essa qualidade, aprendi todas as etapas da costura, da mão de obra, da confecção, né, dos acabamentos, e isso também me trouxe esse olhar que é tão importante para nossa marca. E esse olhar, né, para a moda, de você querer trabalhar com moda, você tinha alguma referência? Da onde que começou a vir essa vontade? Porque quem te conhece, né, quando a gente acaba te conhecendo um pouco mais, a gente vê que isso é uma coisa nata tua, né? Uhum. E teve algum momento, algum evento, alguma coisa que você sente assim, começou naquele ponto? Eu percebo que a minha mãe sempre gostou de se arrumar muito bem. Tipo, ela não vai em nenhum lugar se ela não vai maquiada e bem arrumada. Então, eu aprendi com ela a ser vaidosa. Uhum. E as minhas primas, a gente era muito pobre, né? Eu comprava roupa assim, uma vez no verão e uma vez no inverno. E olha lá, era uma blusa e uma parte de cima e uma parte de baixo. E a gente ganhava muita roupa das minhas primas, que moravam em Rio do Sul, que para mim, assim, elas eram um auge, né? Então, quando vinha sacola de roupas para ela, que era doação, eu ficava admirando, assim, as roupas. E eram roupas usadas, né? Uhum. Roupas velhas, mas eu gostava muito. E aí eu pegava aquelas roupas, mesmo que às vezes não servia em mim, eu diminuía, customizava, ou tipo, uma camiseta branca. Eu pintava, usava até tinta guache, sabe? E, criava, recortava, fazia uma manga diferente. E isso veio, eu acredito que da minha mãe, porque até hoje ela costura peças à mão, sabe? Ela gosta desse trabalho artesanal. Eu acredito que foi com isso, mas eu sempre admirei muito, assim, uma mulher bem vestida, sabe? Uma roupa bem feita. Acredito que foi dessa minha infância. Já nasci com essa da mãe, das primas, de ter as melhores roupas. Isso, bem isso. E em que momento teve essa virada, assim, de sair da transição, de ser CLT, para o momento de empreender? O que aconteceu, assim, durante essa trajetória? Então, eu sempre trabalhei, depois que eu vim para Blumenau, com moda, né? Na área têxtil, com confecção. Aprendi todos os passos, até que, então, eu passei a trabalhar numa camisaria. E nesta camisaria, eu trabalhei desde a produção até me tornar uma gerente de loja. Fazendo vitrine e coisas assim que eu não tinha experiência, mas eu percebi o quanto que eu queria aprender, sabe? Então,
realmente o tempo que eu dedicava para isso, eu não me importava de não estar ganhando hora extra ou de não estar em casa, mas sim de estar lá aprendendo. E foi isso que me levou para um próximo nível, porque aí a gente fez uma negociação com essa marca, fizemos uma licença de marca, e aí montamos a nossa primeira loja. Na época, eu namorava. Seria como se fosse uma franquia? Mais ou menos isso. E na época, eu e o meu marido namorávamos já, a gente se conheceu cursando administração e marketing na Tem faculdade. mais esse desafio, né? Sócia do marido, né? Sócia do marido, desde o início. E aí surgiu essa oportunidade e a gente abraçou. Montamos a nossa loja e com o decorrer do tempo, era uma loja masculina. Com o decorrer do tempo, com o sucesso que estava essa tendência de camisaria feminina, nós começamos a pensar nessa possibilidade de uma marca feminina, que aí seria totalmente novo. E aí começamos... o Giovanni sempre veio de uma família também de confecção. A mãe dele foi costureira há anos, costura até hoje, tem máquina de costura em casa. O meu marido, Giovanni, também costurava na facção. Então, assim, todo mundo adorava a moda. E aí nós começamos essa marca feminina simultâneo com a nossa marca masculina. E começamos a vender a marca feminina numa loja feminina que tinha no lado da nossa. E foi muito... deu super certo. A gente já viu que ali estava sucesso, no feminino. Porque vendeu super bem essas primeiras peças. Aí logo ela casou e sugeriu que a gente comprasse a loja dela, compramos. E a nossa loja se tornou masculina e feminina. Um lado a marca masculina, um lado a marca feminina. E a gente estava justamente no momento, assim... A marca feminina, na verdade, a Principessa, ela nasceu inspirada no nome da nossa filha. Na época eu estava grávida e a família do meu marido é descendente de italianos. A bisavó dele, paterna, veio da Itália. E de falar que seria uma menina, então estava todo mundo na expectativa. Era a primeira neta da família e eu grávida. E aí, vai ser a menina ou vai ser o menino? E aí, a gente tinha mesmo voltado do hospital na sexta-feira. E no sábado, no final de semana, estávamos juntos ali com a família dele. E a avó dele falou, uma principessa! E aí, veio essa inspiração bem no momento que nós estávamos procurando o nome. Nome para a marca. E veio tudo junto, né? Veio tudo junto. Então, foi veio o casamento, a filha, a marca, a empresa. E falando em casamento, depois a gente vai falar, né? Vamos porque falar. tem novidade. Do ônus e do bônus. E tem uma novidade também, né? Relacionada ao casamento. Sim. E a nossa vida foi assim, desde que a gente se conheceu, as coisas foram acontecendo assim de uma forma muito rápida. Um ano a gente se conheceu, no outro ano já fomos morar juntos, já montamos a empresa, no outro ano eu já ganhei bebê. E aí a gente não teve tempo assim para pensar, casar na igreja. Casamos no civil e vamos tocando a vida, vamos construir a nossa vida primeiro. Foi assim que a gente pensou. E eu acredito que é algo que é importante falar também, Fábio, porque assim, é importante quem está nos escutando entender quais foram os desafios também que vocês percorreram, principalmente no início, porque o empreendedor iniciante, ele tem... Em todas as fases do empreendedorismo, a gente vai ter desafios. E quanto mais a gente cresce, maiores eles são. Mas o início, a gente tem muitas dificuldades e se nós não estivermos com a certeza, né, se é aquilo que realmente nós queremos, quando as dificuldades vierem, nós vamos desistir. E é muito bom, porque senão as pessoas vão olhar de fora e vão achar que aconteceu tudo rápido, foi tudo maravilhoso e hoje eles são uma potência. São, mas existiram renúncias, né? É que as pessoas geralmente só veem o sucesso, né? Isso. E acho que nasceu pronto, né? Que nasceu pronto. Tem muitas pessoas que acham que veio de herança, né? Que era dos nossos pais. E não, muito pelo contrário. A gente começou a empresa com 23 anos, sem nada de dinheiro.
pagando tudo parcelado, né? E assim, Essa primeira loja trabalhando que de vocês dia para abriram, comer de noite, como diz. isso é importante. E a primeira loja que vocês abriram, vocês eram em quantos? Só eu e ele. Então, isso é importante. E ele ainda trabalhava fora. Aham. Então, assim, eu não tinha opção de eu ficar doente, por exemplo. Não tinha. Eu tinha que estar lá no horário de abrir, o horário de fechar. E a gente sempre trabalhou muito. Acho que é uma cultura que a gente herdou dos nossos pais, de muito trabalho, de trabalho duro, de muita dedicação. Então, não tem tempo ruim, sabe? Tem que trabalhar, e a gente é muito mão na massa. Muito de nós pegar e fazer. E aí isso foi fazendo com que a gente fosse subindo sem ter que pagar alguém para fazer. Nós que fazia tudo. Que cortava, que costurava, que levava na facção, que buscava. O Giovanni fez curso de modelagem. Eu escolhia os tecidos, desenhava as peças, atendia, vendia, cuidava do financeiro, tudo. Não tinha outra pessoa que fizesse. Então, assim, durante o dia atendia e à noite cuidava da produção. Dormia, assim, eu acho que 4 horas por dia. Então, foi muito intenso o nosso início. Muito trabalho mesmo. E depois que a minha filha nasceu, até agradeço a minha sogra, se ela estiver assistindo, ela cuidou muito tempo, assim, da minha filha. Nós dormíamos todo dia com ela, mas nós chegava tarde para pegar ela na casa deles, ia para casa, eu fazia questão de eu querer dar banho nela em casa, né? Para fazer alguma coisa, pelo menos como mãe. Mas a gente só ia para casa para dormir com ela. Aí saía cedinho, levava ela para lá. E esse foi um período ali que ela era mais pequenininha, né? Aí depois ela começou a ir para a escolinha. Mas foi muito intenso, muito trabalho, muita dedicação. E eu acho que um diferencial que a gente tem é pessoas de ação. A gente não espera. Acho que é tudo para ontem, sabe? Tudo para ontem, tudo muito intenso. A Ivy conhece um pouco da empresa, sabe? E a gente gosta muito de inovar, de estar sempre fazendo algo novo. A gente não se contenta com aquilo que a gente já tem. Sempre dá para fazer melhor. E hoje, né, na empresa, hoje vocês têm quantos colaboradores na empresa? E fora os colaboradores e terceirizados, né? Sim. Porque eu acho que quando a gente fala desses números, ele também mostra, né, o quanto de crescimento, né? Começou vocês dois, começou com uma história, e o quanto a força de vocês e a coragem de vocês hoje tem um impacto muito maior, né, na sociedade, falando nisso como um todo. Então, que muitas vezes tem muitas mulheres que pensam em desistir, que têm o seu sonho, que às vezes desistem, o quanto elas podem contribuir com outras pessoas, né? Com uma rede muito maior, assim. Além, depois, a gente falar um pouco do propósito da empresa, que eu adoro também, né? Mas hoje, falando em número de pessoas atingidas, assim, através da força que vocês tiveram, né? Da coragem que vocês dois tiveram em não desistir no meio do processo, porque desafios eu sei que teve bastante, Teve né? muitos. Hoje nós estamos com 70 colaboradores diretos, né? Internos. Mas os setores que nós temos interno é só qualidade, corte, criação, modelagem e o nosso CD. Toda a parte de produção, costura, acabamento, é toda terceirizada. Então, externo, terceirizados, a gente tem mais de 300 pessoas, assim, indiretas, né? Que trabalham, que costuram, que fazem acabamento ou que fazem algum trabalho terceirizado. E se a gente for expandir isso, né, para o número de famílias que isso acaba... Que são impactadas. né? Então, que muito... Temos até facção em Petrolândia. Sério? Nossa. Que legal! E é muito mais do que a moda, né? Quando vocês fazem as peças de vocês, qual é o conceito da empresa e por que esse conceito você acha que ele... como que você vê ele, né? A representatividade dele em relação para as mulheres, da onde que surgiu esse conceito? E eu acho que é importante trazer isso porque realmente não é a moda, né? Não é sobre roupas. A gente fala, né? não é sobre roupas. Primeiro é sobre pessoas, né? Pessoas na empresa, que o negócio não existiria se a gente não tivesse um time tão engajado, tão comprometido, né, em realmente fazer as coisas acontecerem.
E quando eu digo que não é só sobre roupas, é sobre entregar muito mais para a mulher, além de roupas, né? Entregar uma autoestima em que ela vai se sentir mais confiante, mais empoderada para alcançar todos os objetivos que ela tem. Então, quando a mulher se sente bem vestida, elegante, linda, ela se sente mais capaz. Então, é sobre essa emoção que a gente consegue causar na vida dela, na mentalidade dela, para ela realmente alcançar todos os seus objetivos. Uma realização de sonhos, né? Porque todo dia quando a gente acorda e decide vestir uma roupa, é que sonho que eu quero realizar hoje, né? E que através dessa peça, o que ela vai transmitir. E o quanto ela é capaz de mudar o nosso estado interno. Emocional. Né? O nosso emocional. Daquele dia que às vezes a gente não tá muito bem, a gente coloca uma roupa que a gente se sente bem, né? Ou com uma cor a mais, o quanto aquilo consegue realmente mudar o nosso estado. Porque não é só o interno, né? A gente tem que também utilizar recursos externos, porque tem dias que a gente às vezes não tem vontade, né, de fazer nada. Não é só a vontade, né? Não, então, é uma série de fatores que impactam, né? Sim. E até sobre isso, em que momento, assim, que a Principesa teve uma virada de chave para se tornar de uma empresa pequena para uma empresa de grande porte que ela é hoje? Sim. Então, tudo na vida, eu acredito que as coisas acontecem nos momentos mais difíceis. São nas crises. Nas crises, a gente, realmente, quem é persistente, se reinventa, de alguma forma. E a Principesa se reinventou numa crise que aconteceu em 2014. A marca nasceu como loja física, foi se reinventando para o modelo atacado, atendendo lojistas através de representantes, e veio a crise e a gente ficou com a inadimplência altíssima, com um estoque gigantesco de produtos. E assim, a marca, a empresa estava quebrada, basicamente. Então, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente fecha. Ou faz alguma coisa, ou faz vai alguma ou coisa. racha. E aí a gente fizemos uma parceria com a Postals na época, de colocar parte do nosso estoque lá. E nós nos surpreendemos com as vendas no online. Porque aí é a parte do e-commerce. Que é o e-commerce. E aí teve essa luz no final do túnel que o online era o nosso caminho. E era o nosso cenário ideal. Nós paramos para pensar o que a gente está fazendo, que a gente não está fazendo certo, que a gente ainda não acertou. E o que a gente quer? A gente quer não depender de representante. A gente quer ter uma vida que a venda esteja mais na nossa mão. E online é muito isso. E aí tomamos a decisão, então, de montar a nossa primeira loja virtual, que foi em 2014, quando o e-commerce tudo era mato, né? Muitas marcas de moda ainda não tinham entrado no e-commerce. Hoje ainda, né, é o cenário de muitas marcas. Mas a Principesa começou lá, em 2014, muito cedo. Zero experiência com e-commerce. Eu acho que esse é um diferencial, sabe? Mesmo que você não saiba, você tem condições de aprender. Basta querer, basta ir atrás da informação, basta procurar alguém que possa te ajudar. E foi isso, a gente foi metendo a cara, foi aprendendo, foi errando, sempre assim, muito erro. A gente errou muito. Hoje a gente olha para trás e acha até engraçado, coisas que a gente não se dava conta, sabe? Que a gente errou, às vezes gastou dinheiro em vão e não precisava. Mas foi isso, a gente se reinventou. Essa foi a virada de chave na crise, né? Em realmente olhar para dentro e dizer, não, isso aqui a gente não quer mais, tá? Mas o que a gente quer agora? Qual é o cenário perfeito? E aí a gente traçou e foi atrás, estipulamos que seria o nosso foco, porque até então a gente fazia tudo. Fazia uniforme, fazia masculino, vendia no atacado, vendia no varejo, de tudo. E aí não tinha um foco. Quando nós traçamos que o nosso foco seria o online, aí deu certo. E aí foi que vocês decidiram também ficar só com o feminino?
só com o feminino, e aí fizemos uma transição, não foi assim do dia para a noite, né? Durante 2 anos nós ficamos numa transição de mudar a empresa do atacado para o varejo, do offline para o online. Então foi uma transição e que me enche de orgulho, porque a gente começou muito cedo, né? E aí, desde 2016 para cá, a marca cresce 60% ao ano. Então, era isso que eu ia te perguntar. Porque eu vi uma matéria de vocês que falou do crescimento exponencial que vocês tiveram também ali no momento da pandemia. Sim. E aí, na pandemia, foi assim que é o outra ano crise, dos anos, né? Que nós quando tivemos... as pessoas estavam se preparando para ir Na verdade, foi o já... nosso melhor ano. Foi o ano de mais lucratividade, em que a gente enxugou para economizar, porque a gente não sabia o que vinha pela frente, né? Deu um lockdown total. E nós nos preparamos para vender na internet. Estávamos, na verdade, já preparados com coleção e tudo mais, mas a gente fez aquilo muito mais assertivo, sabe? E aí a venda na internet cresceu mais ainda. E a gente, nesse ano, assim, foi um dos melhores anos da história, na verdade. E ali, voltando para 2014, quando vocês deram esse início com o atendimento às vendas online, depois de quanto tempo que vocês começaram a ter retorno, assim, desse investimento, desses aprendizados que começou... Depois de 2 anos. E ainda assim, a gente nunca parou para investir em nós. Numa casa, num carro, um apartamento na praia. Reinvestir na empresa. Sempre na empresa. Sempre, sempre, sempre. Até 2 anos atrás. O foco sempre era a empresa. Nós ficamos andando com um carro popular, um Palio branco, por muitos anos. Depois um Palio preto, desculpa, porque daí ele tinha um porta-malas maior que dava para carregar tecido. Aí, mas foi com esses carros populares que a gente ficou assim por 10 anos, sabe? Nunca fomos pessoas assim, eu diria que dá valor para isso, para mostrar carro, para mostrar casa, para ter apartamento na praia, para mostrar luxo. A gente sempre foi muito humilde, né? E o que interessa é lá o que a gente está construindo, né? Que foi uma marca que agora, né, é uma marca que vale milhões. Né? Sim. Então a gente sempre pensou nisso em primeiro lugar. E isso eu acho que conecta, né, com o que você falou da tua história, né? Do plantar e saber que vem a hora da colheita, né? Que tem um tempo para planta crescer, para ela se desenvolver, para você não estar colhendo tudo antes. Porque a gente vê muito isso, né? Em muitas empresas e muitas empreendedoras que às vezes começam e a questão de, às vezes, já fazer as retiradas, né? Não, claro, se você vai ter um negócio, você vai ter um valor que você vai retirar para o teu sustento também. Que é o Prolabore. Que é o Prolabore, né? Mas o quanto, às vezes, pensa na retirada como um todo e aí é como se fosse sangrando a empresa e, às vezes, o negócio não... Toda vez que tem que investir, é como se aquilo fosse um sacrifício, né? Porque não consegue estar visualizando. Então, essa visão de longo prazo... Ela é importante, né? E aí essa história, ela acaba justamente conectando com o que a gente foi falando ali, né? Da época de plantar, a época de semear, plantar, cuidar, de irrigar. E plantar com as 2 mãos e quando vir a colheita, colher com uma e continuar plantando com a outra, né? Nunca esquecer de plantar. Né? Nunca parar. Eu acredito muito que uma empresa, uma marca precisa estar sempre inovando. A partir do momento que ela para, ela já começa a cair. Então, a gente está sempre fazendo algo novo. Inclusive, temos projetos lindos pela frente. No mês de março agora. Né? Já vem convite aí pela frente. Já mas queremos. Todo ano tem algo novo. Né? Tem algo inovador na Principessa. Eu acho que é isso que leva a gente sempre para um próximo nível. A gente não é acomodado. Muito pelo contrário. A gente está sempre querendo algo novo. E a gente fala muito na empresa que nada está escrito em pedras. Né? Tudo aqui pode mudar. Né? Os processos, né? A forma como a gente faz, os produtos. Porque se fosse
pelo produto que a gente começou com camisaria masculina. Estaria com masculina até hoje. Sim. Né? Depois foi para camisaria feminina e hoje não é mais a camisa feminina o nosso principal produto. Hoje a gente faz todo o produto que veste a mulher dos pés à cabeça, inclusive calçados, acessórios, cintos, tudo isso. E vocês vão acompanhando como é que está se movimentando o mercado, identificando Isso. qual que é a mudança de comportamento, para daí realizar essas mudanças. Ouvindo muito as clientes, o que elas pedem, porque o que elas pedem é o caminho mais assertivo. Se elas estão pedindo é porque vai vender, né? Então, a gente ouve muitas clientes e também a tendência do mercado, né? Para que direção que vai conspirar melhor. Eu li a tua história, daí tem até uma parte que eu grifei aqui, porque fala: essa mulher nunca teve um perfil conformista, gosta de estar sempre inovando, se aprimorando e de ir além em busca de algo novo. E aí me chamou a atenção, porque há um tempo atrás perguntaram pra gente, foi até, eu fui fazer um treinamento para toda a rede da Companhia de Sono e perguntaram qual que era o nosso segredo. E eu pensei assim, qual que vai ser a palavra-chave? E aí eu cheguei numa palavra que nós sempre fomos inconformados. E eu percebo que o nosso perfil aqui, nós que estamos aqui, nós somos inconformadas o tempo todo. Por isso que eu tenho sucesso no que eu faço, por isso que a Ive tem sucesso no que ela faz, e por isso que a gente identifica que vocês têm sucesso no que vocês fazem, porque é o que você comentou. Nós estamos o tempo todo inovando. E não dá mais para... Inconformados. Porque não dá mais para ficar naquele... vou continuar fazendo da mesma forma. Se você continuar fazendo da mesma forma, não é que você vai continuar tendo os mesmos resultados. Você não vai sobreviver mais. Exatamente. Chega uma hora que para, né? Porque se quer resultados diferentes, precisa fazer algo diferente. Fazer coisas diferentes, né? E... hoje, né, quando se fala muito em relação à gratidão, a você... não é você se conformar, né? São coisas diferentes. Porque as pessoas tendem será que eu preciso fazer mais isso? Será que eu preciso desse esforço a mais? Será que assim já não tá bom, né? E são coisas diferentes. Justamente, quando tem esse perfil, você quer... É a novidade, né? É o gostinho pelo novo. Assim, novo. Quando as coisas já estão caindo muito na rotina e naquilo, dentro da empresa vai ter processo e tudo mais, mas dentro desse processo, o que dá pra gente estar fazendo de diferente? O que dá pra estar construindo, né? A gente se brinca muito na empresa, que a gente não gosta de ficar parado, tá sempre procurando algo para se incomodar. E agora eu queria voltar um pouquinho pra Fábio, mulher, assim, né? Sei que você treina todos os dias. Sei que, né, a corrida começou a entrar na tua vida. Eu lembro quando eu conheci a Fábio, eu corria, né? E aí você ainda não corria na época. Eu ganhei bebê e eu tava numa época bem parada, assim. O Giovanni, né? Que é o marido dela, o Giovanni corria, fazia parte de era atleta, a parte de esporte. E aí eu parei, daqui a pouco eu comecei a olhar o Instagram dela, todo dia, 6 horas da manhã, tem uma postagem dela. Eu disse, meu Deus, não dá. Não importa o horário que você acorde, a Fabiana já correu 5 quilômetros. Mais ou menos isso. Assim. Dava pra fazer uns memezinhos, assim, gostei. E como que você conseguiu encaixar isso na tua vida, né? Dentro da vida de mãe, porque são 2 filhas, tem uma pequena ainda, né? Tem uma que acabou de fazer 15 anos, mas a Alicia tá com... A Alice está com 4 e a Amanda com 15. E a Amanda com 15, né? Como que você conseguiu encaixar e principalmente entender que esse tempo para você, né, de ir lá fazer uma atividade física, de fazer essas paradas é importante tanto para você enquanto mulher, quanto para você enquanto empresária, né? Como que você organiza isso hoje? Bom, eu sou muito disciplinada, né? Adoro rotina, na verdade. Adoro dias de semana porque tem rotina. Adoro segunda a sexta porque tem rotina. E eu tenho uma vida muito planejada. Então, eu e Giovanni, a gente sempre se organiza. Um vai sempre de manhã, o outro vai sempre à noite. Então, quem que fica com as meninas de manhã, quem que fica à noite, quem que busca, quem que pega. Então, tudo isso já está muito organizado. E sobre a atividade física, eu não consigo nem me ver sem fazer atividade física, porque eu acho que isso
traz pra gente uma endorfina, uma liberação de hormônios que traz mais criatividade, que traz pra gente um equilíbrio emocional muito melhor. A gente ir para a academia, né? O jeito que tu vai é um jeito, o jeito que volta é outro. É outra pessoa, muito mais feliz, muito mais otimista. Então, assim, não consigo me ver sem praticar atividade física. Adoro correr, adoro todo dia fazer atividade. E isso acaba refletindo no negócios, dia a dia, no trabalho, né? Como de realmente não deixar o estresse tomar conta, né? Porque a atividade física, ela faz a gente ter mais resiliência também, porque é muito difícil fazer atividade física, é muito difícil tu melhorar o pace, né? É muito difícil erguer mais peso, é muito difícil acordar cedo. Então, todas essas dificuldades que a gente enfrenta na atividade física, a gente também enfrenta lá na empresa, no dia a dia. E aí é muito essa de assimilar as duas coisas, sabe? E aí não se torna mais nada difícil. Porque, na verdade, tudo é difícil, né? A gente só escolhe qual é a dificuldade. Escolhe né? qual vai ser o teu difícil ser sedentário, né? E é difícil também ser disciplinado. E aí, o que você escolhe? Sim. É uma questão de escolha. E eu vi esses dias, né? Teve recentemente a festa de 15 anos da tua filha, né? Sim. Que foi uma festa linda. Eu acompanhei toda lá nos bastidores, né? Do Insta. E também teve um pedido. Sim. Uma surpresa ali. Queria que você falasse isso um pouco, porque o que me chamou a atenção foi quando você escreveu num dos teus stories, né, que você disse, a gente não casou, não fez a festa de casamento porque a gente decidiu empreender, né? E essas são escolhas. E hoje vocês também estão se permitindo usufruir mais do que da colheita, né? Estão se permitindo ter essa colheita para vocês aproveitarem realmente isso, né? Então, que convite foi esse? Como é que está? Isso foi recente, né? Foi agora? Foi bem recente. Foi um dia, assim... Um dos dias mais felizes, eu diria, para nossa família, mais marcantes e que vai ficar, assim, para sempre no nosso coração. Eu até me emociono de falar. A festa de 15 anos. Então, a minha filha sempre sonhou muito com esse momento da festa de 15 anos. E justamente a gente estava no momento, vamos proporcionar isso para ela agora. E eu e o Giovanni, a gente começou a vida assim, sempre nesse turbilhão, já fomos morar junto, daí já montamos a empresa, aí eu já engravidei, no outro ano ela já nasceu, e aí sempre essa loucura quando a gente, né, tem uma empresa. Né? Todo dia é problema e nunca paramos para tirar tempo para pensar nisso e também por condições financeiras. A gente sabe que fazer uma festa de casamento não é algo barato. E aí a gente foi deixando isso para segundo plano. Somos casados no civil e aí recentemente a gente começou a pensar assim, a nossa filha começou a cobrar, mas vocês não têm um álbum de casamento. E aí eu acho que tocou o coração do meu marido. E aí durante a festa de aniversário, no meio de todo mundo, ele faz uma declaração de amor, eu diria, e me pede em casamento. E aí eu me desmanchei de chorar. Sim, né? Imagina. Mulheres, não percam a esperança. Que o pedido vai chegar. Foi algo surpreendente, eu não esperava. Né, de jeito algum, assim, porque ele é muito reservado, né? Ele não é muito de redes sociais, não é de falar em público. Então, assim, ganhou alguns pontos. A gente falou, né? Ele acumulou. E como Foi incrível. E todas essas surpresas, né, e tudo isso que vocês vêm vivendo, como que vocês conciliam hoje o relacionamento marido e mulher e o relacionamento sócios, né? Porque vocês, até mesmo dentro da empresa, vocês fazem uma divisão em relação ao que essa área o Giovanni cuida mais, essa área eu cuido, tais decisões a gente toma junto. Sim. Como que vocês fazem essa separação? Porque tem muitas mulheres que nos acompanham que também trabalham com o marido, né? A Ana é uma delas, né, também. E outras mulheres que nos acompanham, assim. O início foi bem difícil, né? A gente não
sabia como lidar com todas essas questões. E no início da empresa a gente, assim, se desentendia bastante, porque eu queria tomar conta de tudo, né? Queria dominar geral. E com o decorrer do tempo, a gente passou a perceber que isso prejudicava o nosso relacionamento. E aí nós passamos com o tempo a entender que a gente precisava fazer uma divisão, né, de responsabilidades. Então, hoje criamos uma estrutura organizacional na empresa em que, sim, nós dois somos os diretores, a gente responde juntos pela empresa, até porque a empresa começou com nós dois, né? Nós dois sempre tomando as decisões juntas, mas a gente separou assim, esses setores aqui, ele responde, né? Por exemplo, tem uma decisão para tomar e ele quer ir por um lado e eu quero ir por outro lado. Se esse setor é dele, a decisão final é dele. Se o setor é meu, a decisão final é minha. Não é que ele não vai opinar. Eu coloco o meu ponto de vista nos setores dele, ele coloca nos meus. E isso é muito importante porque nós dois temos personalidades e pontos de vista muito diferentes, o que é ótimo para o nosso negócio. Porque se nós dois fôssemos iguais, a gente, né, iria sempre procurar um caminho igual, mas não, assim a gente tem dois pontos de vista e a gente faz a separação assim. E deu super certo. Então, os setores dele têm uma decisão para tomar. O líder traz a questão, eu coloco o meu ponto de vista e ele toma a decisão final. O setor é meu, ele coloca o ponto de vista dele, olhando para o que é melhor para a empresa e eu tomo a decisão final. E isso também eu acho que vem com o amadurecimento, né? O amadurecimento, e eu vejo muito também os nossos valores, né? O respeito que a gente tem um pelo outro, o cuidado no falar, isso conta muito para um relacionamento, né? Em que o casal é marido, mulher e sócios do negócio. Porque no início... Trabalho também com meu marido e no início a gente tinha bastante conflitos. Não que hoje nós não... não que a gente não tenha, mas quando a gente identificou que ter essa divisão, essa separação de responsabilidades era importante, tudo começou a ter mais fluidez. Porque não dá para ter dois donos da mesma coisa e aí são visões, né? E perspectivas diferentes. E você entra em um conflito e acaba... E as pessoas ficam perdidas. Exatamente. Tá? Agora ele falou uma coisa e ela falou outra. E o que eu faço? Quem que eu sigo? Então, agora eles já sabem. Esse setor aqui é do Giovanni. A gente vai levar a questão para os dois, mas ele que vai dizer, vamos por esse caminho. E aí você acaba também tirando uma sobrecarga de ti. Porque a gente quer assumir tudo. Fica muito mais leve, né? Ainda mais essas mulheres aí muito empoderadas, muito masculinas, que querem tomar conta de tudo. De tudo, mas né? Ficou muito mais leve. Muito melhor, assim. Sim. E uma outra perspectiva, né? Hoje, como que quando você olha para a tua história, né? Para tudo que vocês construíram juntos, né? A tua força, e quando você trouxe que na tua cidade hoje você tem uma dos teus... Uma unidade de costura. Uma unidade de costura. Eu tinha esquecido qual era a unidade. Uma unidade de costura lá. Como que você sente você devolvendo algo para a tua cidade também? Tu já tinha feito essa leitura, né? Sim, é um orgulho, assim, sabe? Sempre vou todo mês, praticamente. Meus pais continuam morando lá em Petrolândia. E eu gosto de revisitar, sabe? De olhar para trás e ver assim, nossa, volto no tempo, imagino a Fabiana lá, pequenininha, lá no meio da roça de fumo, e hoje tudo que conquistou. Então, me sinto bem orgulhosa, né, de ter uma unidade de costura em Petrolândia e também proporcionar, de uma forma ou de outra, né, uma riqueza também para essas pessoas, né? Ser uma fonte de renda. Uma fonte de renda, né? De prosperidade para elas também, né? De hoje inclusive, uma das nossas melhores unidades de costura, Petrolândia. Que bom. Fazem a linha de alfaiataria. Que legal. E se você puder falar, assim, para as mulheres que estão nos acompanhando,
qual é a principal característica, o principal segredo assim que você vê diante da tua trajetória para ter sucesso no que elas realmente querem e sonham e desejam realizar? O que seria? Olha, não desista. Persista, persista, porque o momento vai chegar. Eu acho que Deus vê todo o esforço que a gente faz, né? Todo o trabalho, toda a dedicação, e com certeza vai chegar o momento da colheita, né? Se a gente realmente semeia certo, se cuida, né, dessa plantação da forma correta, se está ali todos os dias molhando, irrigando, olhando se não vem nenhuma praga nessa planta, né, cuidando de todos esses detalhes, com certeza vai ter a colheita. Mas a gente precisa saber que tem todos os processos, né? A Principessa tem 16 anos de história. Não foi há 2 anos atrás que a gente começou. Foi há 16 anos atrás que a gente começou, né? Então, foi com muita garra, com muita determinação, com muita luta, com muito trabalho que a gente conseguiu. Qual é o faturamento anual hoje da Principessa? Hoje a gente está na média de 50 milhões. Uau! Parabéns! Obrigada. E eu acho que uma outra coisa, eu olhando, né, de fora, que agora falando em relação ao negócio em si, e isso eu sei que vem muito de você também, que é a questão, aquilo que você falou de valorizar as pessoas que trabalham na empresa, as pessoas que estão com vocês. E o que me chamou a atenção, que eu te falei antes, é em relação a uma das campanhas, que é a Aline, né, que é responsável pelo setor de atendimento, que ela está à frente da campanha. E isso mostra o quanto a marca ela é feita para todos. Isso. Né? Ela é feita para todas as mulheres. Todas as porque mulheres. existe ainda em algum grau de que a questão da alfaiataria ela é para algumas pessoas. Ela é para alguns ambientes. Ela é para alguns momentos, né? E ela pode ser usada e complementada no dia a dia, né, de qualquer uma. E eu acho que esse ponto de você ter esse olhar, e aí agora eu sei que esse olhar é muito mais teu, assim, né, porque daí é o nosso lado feminino olhando para o negócio, de você olhar e valorizar as pessoas, e as pessoas como um todo, e as mulheres que trabalham. E como que foi a decisão de trazer ela para a campanha? Como que você olha para tudo isso? Assim? Sim, a gente, na verdade, por muitos anos já vem com essas ações de marketing, de mostrar realmente toda a diversidade, né? Todos os tipos de mulheres, todos os biotipos de mulheres e também todas as idades. Então, esse é um fator bem importante que a gente gosta de trazer até nos conteúdos, nas nossas lives, essa representatividade de mulheres, né? Essa diversidade de mulheres. Inclusive, na live de ontem, não sei se vocês assistiram. Eu estava em aula ontem, não consegui estava ver. eu, né, usando tamanho 38, a gente tinha uma apresentadora usando tamanho 48, que é o tamanho plus. Então, a gente se preocupa muito, assim, em realmente atender, né, com elegância todas as mulheres. Indiferente do tamanho, indiferente, né, do biotipo, indiferente da raça. Então, eu acho o quanto da idade. O quanto isso vai fazendo, porque agora eu lembrei de uma cena, o quanto isso vai fazendo a mulher se permitir, né? Porque eu lembro em uma visita que eu tinha feito para a Fábio lá na empresa, e tinha uma das gerentes dela que ela estava usando um vestido para trabalhar pela primeira vez, e era um vestido da marca, né? E aí nem ela se acreditava que ela ia estar usando um vestido, tipo, para ir para ir trabalhar, um vestido de alfaiataria, né? E o quanto isso faz com que você se permita, e quando você vai se permitindo e vai mostrando isso, as outras pessoas vão vendo também, vão se inspirando e vão vendo que é possível, né? E que pode ser. E agora eu estava falando e eu lembrei dela com o vestido que foi bem... É bem gratificante ver os colaboradores usando os nossos produtos e se sentindo com a autoestima mais elevada, se sentindo elegantes. Ai, que eu estou usando Principessa, né? Me enche de orgulho.
Mas se eles estão usando e gostam de usar, é porque a cultura também da empresa traz isso, né? E é algo que eles também acabam desejando. Porque, infelizmente, tem algumas marcas que acabam não tendo essa conexão com os colaboradores e muitos acabam não tendo acesso ao próprio produto que eles trabalham. Nossa. E Não, esse é um diferencial. É uma cultura que a gente prega muito, inclusive de um bom desconto para os nossos colaboradores. Quando a gente faz bazar, o primeiro dia de bazar, na verdade, um dia antes de abrir, é só para colaboradores, eles em primeiro lugar. E sempre toda a nossa comunicação também é assim, a gente tem esse cuidado, né? Primeiro comunicamos para o nosso público interno, para os nossos líderes, para os nossos colaboradores e depois para fora, para os nossos clientes. Então, é todo um cuidado também com a nossa cultura, com os nossos valores. E olhar para quem está dentro e faz acontecer, né? Exato, que são as pessoas-chave, né? São eles que alavancam tudo isso, que fazem acontecer. Eu vejo que esse é um dos grandes diferenciais, assim, né? Das marcas que perduram mais no mercado, das marcas que têm mais credibilidade, confiabilidade, porque advertências, né? Divergências podem surgir, mas quando a empresa, né? A família, o time, ele tá junto, ele compra a ideia da marca, pode vir o maremoto que for, porque daí tu tá unido, né? Tu tá ali para aquilo. E é incrível, assim, é uma cultura que ela foi sendo construída, assim, aos poucos, e que a gente tem muito orgulho, mas é um trabalho em equipe muito forte, uma amizade de um ajudar o outro. O bicho tá pegando aqui, vai todo mundo ajudar. Mês que tem Black Friday, que as vendas, né, são gigantescas, o pessoal se une e vai todo mundo proceder, né? Isso, separar pedido. Então, assim, todo mundo se ajuda. Tem uma união das pessoas muito forte, um engajamento. Realmente, o pessoal veste a camisa. E quando eles mesmos percebem que tem alguém que não está alinhado, já automaticamente essa pessoa ela não fica muito tempo, sabe? Porque a cultura está muito, muito firme, muito sólida. Que conversa gostosa, né, Ivy? Tem alguma coisa, Fábio, que a gente não comentou e você gostaria muito de falar para as nossas ouvintes? Que eu gostaria de falar? Eu gostei muito da tua frase, né? Eu vejo que ela vem muito de encontro com a minha história, que quem quer arruma um jeito, arruma uma forma, e quem não quer arranja uma desculpa, né? Então, acho que vem muito de encontro a isso. Vamos nós arrumar um jeito para conquistar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, né? E não arranjar desculpa, porque todas nós temos 24 horas no dia, né? Todas nós mulheres temos vários papéis, somos empresárias, mães, esposas, e a gente precisa tomar conta de um monte de coisas. Então, não é só para uma que é difícil, é para todas que é difícil. Então, vai de a gente realmente querer fazer que aquilo dê certo, né? Realmente acreditar no negócio e não desistir. Muito bem. Obrigada. Obrigada, adorei estar com vocês, foi muito bom, muito produtivo e muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, né, Ivy? E o quanto contribui com a gente fala sempre que a gente escuta a história das nossas convidadas, tem momentos que a gente fica reflexiva, né, porque isso contribui com a gente, e principalmente poder levar isso para outras mulheres e trazer a realidade de fato do que as coisas são, porque hoje, em meio a mídias sociais e tudo mais... Parece que tudo são flores, Parece que tudo são flores, né? E parece que tudo já nasceu pronto. Não, e que não tem desafios, né? E na verdade a gente está num momento, né, muito bom da empresa agora, os processos estão bem definidos, a organização está estruturada, mas os problemas eles não deixam de acontecer. Sim. Todo dia tem problema, né? Todo dia a gente precisa buscar soluções, todo dia precisa criar algo novo, fazer algo melhor ainda.
encantar mais as nossas clientes. Então, são desafios constantes. Não é só flores, né? Tem muitas dificuldades todo dia. E aproveitando, deixa o Insta e o site da empresa para quem quiser conhecer um pouco mais. Ótimo. É lojaprintipessa.com.br, o nosso site, um Instagram, @printipessa, e o meu Instagram, @fabianaxtambosi. Quiser se inspirar para empreender, para fazer atividade física, né? Tu vai lá, 6 e pouco vai estar já feito. Vai ser uma honra interagir lá com vocês. E os looks, porque eu adoro ver os looks do dia. Tô todo dia postando algum look para inspirar, né? Nós mulheres gostamos, né, de ter inspirações ali para todo dia fazer algo diferente. Estou todo dia postando looks lá também. E finalizando, mais um episódio, esse de quem quer faz a diferença, quem não quer arruma uma desculpa. É com muita honra, né, e carinho que a gente te agradece por ter compartilhado com muita generosidade e humildade a tua história. Com certeza acredito que tem muitos outros temas que a gente pode trazer aqui futuramente para quem estiver nos acompanhando, caso queira saber algo específico, inclusive quer abrir um negócio no ramo têxtil, né, e saber sobre liderança, os desafios de todo esse processo, de toda essa jornada, inclusive de trabalhar com o marido. Deixa nos comentários, né, que a gente volta a falar sobre isso. E finalizamos então mais um episódio, porque se a Fabi pode, nós também podemos. Exato. Isso e aí. se eu posso, Elas podem. Uau! Eu adorei!